Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Verso de, na verdade, a mais uma oportunidade de conhecermos o outro lado de mais uma figura pública. E hoje junta-se a nós uma mulher. Mas antes mesmo que eu lhe apresente, quero chamar a sua atenção para as nossas plataformas. Exatamente. Você pode se ligar a nós através do ecrã do seu televisor, na posição 10 da TV Cabo, 10 da TMT, 706 da DSTV e o melhor de tudo é o nosso Facebook, que onde quer que você esteja, a qualquer momento, também pode ter acesso aos nossos programas que passam em direto. Exatamente. Agora, sem delongas e suspense, a nossa convidada tem cá prazer em receber. Ela é a mana de todos nós, a mana das manas, a mana dos manos. Ah, já sabem quem é, com isto já sabem, não tem como. É mesmo ela, Mana Cess, mas aqui é mesmo inocência. Inocência quando? Cess, inocência, olá, é muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Manatá, muito obrigada pelo convite. Olá aos telespectadores da televisão Mídia Mais, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é o nosso em recebê-la e desde já agradecemos imenso por esta oportunidade de conversa, porque aqui falamos mais do que o que já sabemos que é, mas é aquele desvendar do baú, é aquele recuar da cassete, é reviver momentos, é reviver a tua própria vida. Nós, de certa forma, quando achamos que devemos nos despir, não é? É sempre um recuar, temos que voltar à infância, porque acima de qualquer coisa nós temos que saber quem somos. Não somos presentes sem passado. É verdade, quem somos nós, de onde é que a gente vem. Então, quando eventualmente nós pegamos conosco isto, as coisas tendem a alcançar aqueles patamares desejados, não é assim? E aqui vamos recuar 30 e poucos anos. 33 anos de recuo para falarmos daquela que é a filha mais velha, ao menos do casal pai e mãe. Mais velha de mais 4, no caso 5 total, mais 8 de tudo. Exatamente. Pronto. Está bem atualizada. Então conta-me, até onde tu consegues te recordar lá da tua infância, como é que foi? Bom, dizer que eu sou mais velha das meninas, Exato. né? E sendo a primeira menina dos meus pais, acabei sendo a mana de todos, até dos meus irmãos mais velhos, que tenho 3 mais velhos. Mas hoje este peso de ser mana parte de casa, depois é que fui à sociedade. É verdade, é Mas verdade. dizer que eu cedo fui lapidada pela minha mãe, pelo meu pai também, e de certa forma servi de cobaia para eles. Sendo a primeira menina, na altura era xodó do meu pai e tal, fui um bocadinho mimada. Também, de certa forma, da minha mãe também, primeira menina, as mulheres sempre com a primeira menina, é tudo rosa para as meninas. Então, não fugi à regra. Fui muito acarinhada assim, mas fui muito apertada. Fui muito apertada porque, bom, primeira menina, a mais novinha de certa forma, o meu pai na altura, eu quando me recordo dele, ei, senhor Eduardo Abrão. Muito rigoroso, muito rígido. Sim, muito rígido, muito mesmo. E consequentemente a minha mãe também. Minha mãe, dona Guida. Punha na linha toda a gente. Bem mesmo, punha na linha. Mas bom, eu cresci na Plana Caniço. Lembro-me na infância que nós brincávamos de chitsuqueta, pijonças. É verdade. Tive aquela infância que quando nós olhamos para as crianças hoje em dia a gente diz, vocês não sabem brincar. Vocês não sabem brincar. Ser criança de verdade. Ser criança, é verdade. Porque foi bom mesmo. Eu lembro-me na altura que, por estarmos a ver assim na zona da Plana Caniço, o meu pai fechava-nos muito. Fechava-nos muito porque ele sempre foi daquele tipo de pai que disse que temos que ter muito cuidado com as influências, não é? Então, com as amizades e tal. Na altura eu me recordo que o meu pai não nos deixava brincar fora. Então nós tínhamos que brincar, mas a controlar assim ao fundo da rua para ver o carro a vir. Quando a gente visse o carro a vir, saíamos todos a correr, entrávamos para dentro de casa como se nada tivéssemos feito. E
Lembro-me também que eu gosto muito de falar xangana, não é? Mas meu pai cismava. Que não Eu falava podia. português. Mas Talvez fosse o receio de corromper-se e Sim. deixar de falar bem a língua Isso, portuguesa. com certeza. Mas até que nós não percebíamos porquê. Veja que eu cresci na Presbiteriana, Missão Suíça, paróquia de Machaquene. Lá nós fazíamos a catequese tudo na língua praticamente tradicional, materna aqui, que é a xangana. não é? Exato. Então, de certa forma, acabamos não percebendo. E pronto, meu pai é hoje um homem de Deus, mas na altura era pagão. Nós aqui íamos à igreja e ele não, mas ele acompanhava-nos e tal. Então pronto, frequentei a catequese. Eu lembro-me que na igreja, poxa, aquilo eu quando me lembro hoje em dia, eu hoje sou convertida, mas quando ouço aquelas canções da igreja presbiteriana, Exato, fico exato. toda Arrepiada. É verdade, quando chegava o final de ano, o encerramento das atividades todas, o Natal, fazíamos aquele ensaios de teatro, drama. Quer dizer, foi muito bom, foi muito bom. Para o lado da escola, Manatati, eu sempre fui malandrinha um bocadinho, era malandrinha, sim, mas pronto, era uma criança alegre. Gostava de praticar desporto, uma das atividades que eu gostei mesmo de fazer foi o handball, não é? Então, sempre fui muito agitada. Cresci, escola, ser chefe de turma, chefe de grupo. De alguma forma, tu já cresceste direcionada à responsabilidade. Sim. Porque a minha mãe, ela fazia mesmo questão de me colocar sempre a fazer as coisas. E eu acho que é este lado até que fez com que eu crescesse hoje, eu abraçasse mais o lado de casa, de família, não é? Porque a minha mãe cedo, ela dizia assim para mim, eu lembro-me, ela dizia empregada lá, quando eu tinha por aí já uns 12, 13 anos, ela dizia, olha, as roupas da Sensinha não lava, deixa de lado. Ela vai lavar pessoalmente. Ela vai lavar pessoalmente. Epá! Eu ficava toda trombuda, claro, início da adolescência. Sim, aquelas rebeldias todas. Rebeldia. Veja que às vezes eu podia deixar a roupa de molho 3, 4 dias. A minha mãe dizia, não lava. Ela vai lavar. Ela vai lavar sozinha. E eu ia lá, às vezes, pegava naquilo, despachava, punha assim no estendal. A minha mãe dizia, mas pelo menos fez. Ela ia tirar o que estivesse sujo, ela voltava a lavar. Mas então, mas por que a mamãe tinha que me mandar lavar se depois ela vai lavar? Mas eu não percebia. Que havia uma lição. Era uma lição, sim, era uma lição. Nos finais de semana, ela tinha que estar constantemente comigo ali. Vamos fazer juntos isto, vamos fazer não sei o quê. Agora, tem um outro lado, porque a questão da vaidade em mim é desde pequena, né? Mas esse lado com a minha mãe, eu me lembro que eu batia-me com ela. Por quê? Porque a minha mãe queria escolher aqueles fatinhos. Manatati, nós crescemos na era dos fatinhos, aquele conjunto de bolinhas brancas. Exato. E eu tinha uma prima que vivia comigo na altura. Então ficavam iguaizinhas. Ela queria que ficássemos iguaizinhas. Se eu estivesse de verde, a minha prima tinha que estar de amarelo. Então, mas aquilo é um momento, chegou uma altura que já era chato para mim, já com 14, 15 anos. Já não dava. Já não dava. Quer dizer, eu também já queria pôr calças, queria pôr não sei o quê. Até porque mesmo até para o uniforme escolar, aí já era o meu pai que entrava. Chegou uma altura que meu pai não deixava pôr calças. Era de menina, põe saia. Não pode pôr calças. Mas pai, frio o quê? Menina, põe saia. Saia ou vestido, né? Sim, eu me lembro na altura nós tínhamos as saias com pregas. As pregas, exato. Muito bonitinhas, mas calça não. Levei um tempo até que a minha mãe percebeu que não. A miúda está a passar mal, entra muito cedo na escola, frio, não sei o quê. Foi quando meu pai cedeu, começou a pôr calça já para a escola. E veja que às vezes o que eu fazia? Eu saía de casa de saia, levava uma calça na pasta. E depois no meio do caminho? Na escola! Entrava primeiro na casa de banho, na escola tirava, punha a calça. Então ficava, meu pai, veja lá, pai, já estou a começar a revelar segredos. Mas já é tarde. Ele na escola, eu ficava de calças quando soubesse que não, já são horas de ir para casa. Voltava, punha a saia, dobrava as calças, punha novamente na pasta. Então,
foi um período de muita brincadeira, porque na altura também tinha como cúmplice o meu irmão. O meu irmão que eu sigo, ele, o Hugo. Ele sempre fazia as coisas assim, eu fazia as coisas mancomunadas com ele. Tipo, ele sempre estava lá para defender-me, não sei o quê. Mas, bom, tirando tudo isso, houve um lado da minha infância que eu acho que, de certa forma, para além de ter sido esta criança alegre e tal, eu tive um período muito assim conturbado, não é? Porque a minha mãe, talvez por ser primeira menina e tal, eu até sinto isso hoje com a Letícia, que é a mais velha, ela vai fazer 16 anos, mas sabe aquela abertura de conversar, de tocar nos temas mais sensíveis. Exato, que temos muito como tabu, não sei como falar, ou então se eu começo a introduzir o assunto, ela vai interessar-se por isso, quando na verdade é para evitar, não é? Eu não conseguia dizer as coisas para ela, não conseguia mesmo, então tudo resumia-se em dizer, falar com as amigas. Na altura eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que também de certa forma fez parte da nossa infância, ela que ajudou a cuidar de nós, não sei o quê. Então eu falava mais com ela. Então, de certa forma, por causa desta falta de abertura da minha mãe, porque eu acho que no fundo, sabe, Maratata, hoje eu sou mãe, acho que é um pouco de vergonha tu sentares com a filha, já falar da monarca. E tendo em conta que eles cresceram numa outra era, que para elas muita coisa era tabu, não pode falar isto, não pode dizer isso, diferentemente de hoje em dia nós somos obrigados a falar para os nossos filhos, porque senão eles têm acesso à informação. Muito antes de nós. Muito antes de nós, é verdade. Então, isto acabou fazendo com que eu metesse os pés pelas mãos, não é? Cedo engravidei. Sim. Foi por volta dos 14, 15 anos? Eu engravidei, tinha 16 anos. Sim, tinha 16 anos, porque a Letícia nasce, eu estava com 17 anos. Eu me recordo que quando na altura meu pai expulsou-me de casa, porque meu pai ficou... Ele abominou? Perdeu o chão, ele perdeu mesmo. Então, pronto, engravidei, cedo fui ao lar. Foste emancipada, inclusive, para casar, é isto? Para casar. Eu me lembro que na altura, já agora quero te revelar um segredo. Senhor Eduardo Avão, a tua atenção aí. Bom, porque eu não queria mesmo casar grávida, então eu disse à minha mãe, é agora. Então, pronto, tivemos que dizer a ele que eu estava com uma gravidez de risco. Que não podia, porque havia problemas de tensão, porque não sei o quê, não podia ficar emoções. Sim, emoções e tal. E pronto, conseguimos puxar um bocadinho até depois que a Letícia nasceu, porque a Letícia nasceu em dezembro e o casamento foi realizado em abril. Sim, em abril. E pronto, lá foi tudo, correu tudo bem. O corpo já tinha voltado assim, já estava assim? Já estava, porque eu acho que apertaste bem a barriga. Nada, olha, esse corpo aqui é agora, é de agora. Eu era tão pequenininha, tinha 17 aninhos. Mas é verdade, Era tão verdinha, pequenina mesmo, pequenina. E pronto, veja que até emagreci, lembro-me, o vestido até ficou pendurado assim, era pequenina mesmo. E eu vi a expressão assim facial do meu pai, foi na altura que ele já respirou, né? Que ao menos a minha filha não foi deixada ao Deus dará. Exatamente, exatamente. Mas ele hoje diz que, pronto, se tivesse que recuar no tempo, ele faria diferente. De maneiras que não obrigaria a ir ao casamento. lar. Sim, porque era muito nova, olhando para a particularidade que, quer dizer, lar precisa de uma preparação. É verdade, não é? precisa muita maturidade. Exatamente, mas ele diz que na altura ele pensou nele como pai, na vergonha, na honra dele. Então, mas ele não pensou nas prováveis consequências, não é? De ir ao lar muito ainda cedo, casamento prematuro, de certa forma. Pronto, eu quero acreditar que foi preciso tudo aquilo para que me tornasse a mulher que eu sou hoje. Exato. Veja que foram praticamente 8, 9, 10 anos de primeiro casamento. Houveram momentos bons, sim, mas alguns maus. Turbulentos. Isto é em Lixinga, inclusive, é isso? Sim, até primeiro porque foi aqui, nós casamos cá, depois fui para Xaixai, fui para Gaza, onde fiquei quase 2 anos, depois é que passei para Lixinga. Então, Lixinga é que foi o pico, se calhar, porque estava longe de todos, da família, tanto dele como a minha. Mas o que terá criado a conturbação do lar? Será a idade, a questão da idade? Ele já era bem mais velho, já tinha a sua maturidade, mas será questão da idade por parte da SES? Ou então mesmo razões que até hoje poderiam ocorrer e realmente não dar certo? Não, eu acho que foi por causa da imaturidade, sim. E algo que eu quando sento hoje comigo mesma, tento recuar assim no tempo,
Eu acho que eu precipitei-me muito, mesmo quando da própria gravidez, não é? Porque foi a gravidez que acabou praticamente forçando uma possível relação, um possível casamento. Exato. Veja que eu conheci o pai da minha filha em 2003, em outubro, para 2004, praticamente em junho, eu já estava a ser expulsa de casa. Então, quase menos de 8, 6 meses, eu já estava grávida. E eu me recordo que na altura eu falava com esta tia que eu disse que era irmã da minha mãe, e eu dizia para ela, não, tenho um namorado, é mais velho, mas... pronto, por causa também da relação dos meus pais, porque também já não estava assim numa fase muito boa. Eu adolescente, aquela pressão toda dos pais, falta de liberdade de certa forma. Então eu achei que talvez por aquela via eu estaria a encontrar um tubo de escape. Porque eu achava que ir ao lar seria uma forma de adquirir a liberdade. Exato, não é? Então, e era como o pai das minhas filhas na altura era uma pessoa bem posicionada, uma pessoa que já estava a trabalhar. Os bens, os telefoninhos aqui, os presentes, aqueles mimos aqui. Então, para mim, aquilo era uau, é isto. O encanto, não é? É isto. Então, eu acho que não... isto acabou me confundindo muito. Eu provavelmente, se calhar, achei que aquilo era amor suficiente de tal forma que pudesse fazer vida com aquela mesma pessoa. Diferentemente dele, não é? Eu não, quer dizer, estava assim, mas não estava tanto para o casamento, né? Mas ele sempre é que puxava. Tinha a intenção. Sim, ele tinha aquela paciência e tal. Pese embora não muita experiência no que diz respeito a conflitos conjugais, vamos lá assim dizer. Mas pronto, eu quero acreditar que fomos arrastando, né? Mais até por insistência dele. E pronto, acabou surgindo a Melanie. Veja que quando surge a Melanie, 3 anos depois, mesmo assim não estávamos assim muito bem. Quando viajamos para o norte também. Quer dizer, foi aquela coisa, é marido, é esposa, ele também, deixa, vamos lá tentar. Mas as coisas só tendiam a agravar-se. Por quê? Porque a imaturidade por minha parte, eram muitas coisas que eu queria ao mesmo tempo, eu não estava focada, eu não sabia de verdade o que eu queria, mas eu simplesmente tinha que cumprir, porque eu me recordo quando viajamos para o Niassa, ele era dirigente, então veja, mesmo que fosse dirigente, eu na altura estava com 21 anos por aí, eu tinha que ocupar uma posição, um papel de esposa, de chefe. Era muita responsabilidade, né? Para além daquela que já tinhas tão cedo, ainda esta. Sim. Então, aquilo de certa forma também acabou me sufocando um bocadinho, porque sendo esposa de um dirigente tinha muitas limitações, porque não podia fazer isto, não podia fazer aquilo. E como eu hipotequei a minha tenra idade, vamos lá assim dizer, para curtir, e eu comecei a querer começaste a ter essas limitações. Sim, mas eu queria curtir. Dentro do lar. Dentro do lar. E ainda com estes protocolos todos que tinhas de cumprir. Porque não pode sair, porque não pode ir à discoteca, mas eu não percebia aquilo daquela forma, porque eu não encarnei naquilo. Então, eu queria fazer as coisas. Então, ele, de certa forma, ficava meio que dividido. Porque uma parte ele queria ceder, a outra parte não podia, porque era alguém que também sofria uma certa pressão. Porque não pode isto, não pode aquilo. E pronto, não foi muito bom, até que pronto, chegou a fase de rompimento mesmo, já não... Em que não deu mais. E no entanto, quando tu ainda estavas em Lixinga, também a tua irmã foi para viver lá. Sim. E inclusive ela diz-nos que tu sempre cuidaste muito bem dela, inclusive da Liliana. Da Liana, sim. Liana, a mais nova, que tu cuidaste como uma mãe protetora, não é? Sim, porque veja que quando eu me caso, só para recuar um bocadinho, eu me caso, deram-me a minha irmã, a Cacá, como disse, há um termo que se usa aqui, um elequete. Exatamente. Aquela que acompanha. Exatamente isso. E foi ela. Foi ela, inclusive, que acompanhou-me quando fui a primeira sograria, lá em Espungabera, não sei o que, fui com ela, não sei o que. E ela, no caso específico da Cacá, a Cacá é porque a Letícia que deu-lhe esse nome de Cacá, da Carla, ela sempre foi muito apegada às meninas, sempre. Foi aquela tia coruja, sempre lá presente e tal.
Então, quando eu passo para o Niassa, ela tentou concorrer aqui à faculdade, não deu certo. Então, ela tentou, eu disse, olha, por que não vens concorrer cá deste lado? Se calhar aqui é mais fácil. E ela foi para lá, concorreu e conseguiu entrar para a faculdade. Consegue entrar, só que depois, pronto, acabou também conhecendo alguém, teve também o seu lar, não é? Então, tivemos assim uma convivência muito próxima relativamente aos outros que cá estavam. Então, ela presenciou muitas coisas, ela presenciou muita coisa assim de perto. Até que o dia que eu cheguei, eu disse, pá, cá eu já não... Eu acho que para mim já deu. E ela disse, pá, mana, eu as meninas, ela, E pronto, ela é que ficou... E tu não poderias voltar com as meninas na altura? Eu tentei 2 anos antes de eu sair definitivamente, eu tentei. Só que eu não cheguei a detalhar assim para o meu pai, por exemplo, exatamente o que eu estava a passar lá, porque é preciso reconhecer que quando tu sabes que em algum momento tu tens cota responsabilidade dos problemas que tu estás a passar, tu sempre quando vais contar as coisas, omitir, tu omites. Oculta alguma coisa. Exatamente, então muitas coisas eu não disse ao meu pai. Então, na altura, eu dizia à minha mãe que eu não estava bem, não sei o quê. Então, eu quando eu vim para cá com as meninas. Então, eu vim para cá com as meninas, à altura nós tínhamos uma casa aqui. Então, eu disse ao pai das minhas filhas que, olha, eu sugeri, o que achas de, ao invés de nós ficarmos todos lá, como temos muitos projetos cá, de eu ficar cá com as meninas? Mas para mim, aquilo era, quem sabe assim, se calhar esse casamento pode durar, pode durar ainda pode durar mais tempo. Sim, porque eu já não estava a gerir lá. Então talvez assim, ele não, porque um casal tem que ficar junto, somos muito jovens, não sei o quê, eu nada, as meninas é melhor vir estudar aqui, por causa da questão do ensino também, que é melhor, não sei o quê, mas infelizmente eu não... Eu até consegui o convencer, mas foi a revelia, não é? Cheguei aqui, matriculei as miúdas na escola, não sei o quê, só que quando meu pai apercebe-se, já não é a altura de vocês voltarem. Eu não, nós já estamos a viver aqui. Ele o quê? Não, faz favor. Carrega nas suas filhas e volta para a tua casa. Eu lembro que naquela altura eu discuti com meu pai, eu chorei tanto, eu disse, eu já não quero mais. O meu pai disse, volta, vais voltar, é lá onde é o teu lugar. Eu disse, não. Eu lembro, eu disse, pai, quero para eu voltar para lá. Eu acho que é de voltar no caixão. E assim foi, voltei. Voltei, mas eu já não queria. Quando uma mulher já não quer um lar, esse lar dificilmente funciona. Não funciona. E fomos arrastando, até que chegou mesmo a gota d'água. Que não deu mais. Não deu mais. Simplesmente. E depois deste episódio, como é que continua a tua vida? Como é que dás os próximos passos? Bom, Mana Tati, a partir de junho de 2013, é como se eu estivesse, quer dizer, eu recomecei. Eu assumi que não tinha feito nada, praticamente quase nos 10, 8 anos que eu fiquei casada com o primeiro casamento, porque não tinha maturidade nenhuma, não havia projetos sólidos, não havia segurança nenhuma. Só estávamos a viver só. Então, aquilo foi começar de zero. Porque não tinha nada mesmo. Veja que foram várias tentativas frustradas de tentar estudar, ingressar para faculdades, não conseguia, porque eu não estava concentrada para aquilo. Impactou realmente, este relacionamento impactou muito. Por quê? Eu não saio do lar porque eu já não queria lar, não. Eu não estava bem. E isto, de certa forma, influenciava para as várias áreas da minha tua vida, naturalmente. Porque na altura eu tentei várias vezes empreender, abrir salão de cabeleireiro, não sei o quê, mas chegou uma altura que eu não ia trabalhar, eu não fazia nada, era só acordar, ficar, não fazia nada mesmo. Terias caído de alguma forma em depressão ou não chegou a esse estágio? Olha, eu acredito que não. Por quê? Porque é incrível que eu sempre lutei para estar rodeada de pessoas. Não é? Sempre, ainda que eu não estivesse bem dentro do meu casamento, né? Mas o meu lado emocional é um lado que eu sempre tentei lutar. Preservar. Exatamente. E veja que chegou uma altura que, como nós não tínhamos assim já uma boa convivência, o que eu fazia? Eu fazia tudo para que a gente tivesse 2 ou 3 pessoas sempre em casa.
eu sempre fazia programa em casa, sempre. Para que não ficasses assim sozinha. Sim, com ele ou só com as crianças, porque acabava se tornando um tédio, não se falava nada, não se fazia nada. Então, eu sempre tentava chamar pessoas para casa, e sempre tinha lá alguém para conversar, e eu sou uma pessoa muito alegre de natureza, extrovertida, gosto de dançar, música. Para mim não há motivo para fazer festa. Deu, vamos fazer. É isso. Então, mesmo assim, por isso que para algumas pessoas, as pessoas que depois acabaram sabendo que não, ela saiu do lar, mas... Por quê? Se nós estávamos sempre juntos, estava sempre tudo bem. Sempre alegre, não sei o quê. Porque ainda que eu não estivesse bem, né, com o pai das minhas filhas, o meu lado, dona de casa, não sei o quê, aquela acolhedora, não é? E sempre estava lá. Em dia. Sempre estava lá em dia, caprichar na comida, não sei o quê, sempre estava lá. Então, de certa forma, algumas pessoas não percebiam. Até que pronto. Não deu mesmo. Realmente não deu mais. Portanto, no recomeçar da tua vida, já sem o pai das tuas filhas, mas porém saíste já com filhas, não é? Não te criou algum temor, algum receio em, como acontece até hoje, mas já aconteceu mais, mas continua a acontecer, de mulheres não se dissociarem de relações que já não dão mais por causa dos filhos, ou porque como é que a sociedade lhes já de ver, ou então será que elas conseguem uma nova relação e acesso na altura tinha já 2 filhas consigo? Olha, na verdade eu arrastei o casamento o tempo que fiquei lá por causa disso. O que é que as pessoas vão dizer? O que é que será das minhas filhas? Para onde é que eu vou? Mas acredita, Mana Tati, quando é para uma mulher decidir, ela não consulta ninguém, não questiona, ela faz. Decisão dada, decisão tomada, não é? Existem situações que tu percebes que aqui, eu estou a dizer que eu estou aqui por causa dos meus filhos, mas tu não percebes o quão mal as crianças você está a fazer por estar ali ainda. Você não percebe que as crianças estão a assistir determinadas coisas, as crianças presenciam... Que vão impactar nelas e na vida delas também. Diretamente. Então, é verdade que eu podia ter feito a coisa de forma diferente, não é? Porque naquele momento, provavelmente eu não pensei muito nelas. Mas não que não tenha assim pensado no verdadeiro sentido, porque eu dizia para mim mesma, eu vou levar as meninas, elas estão habituadas a um certo nível de vida, estão a estudar, eu estou a sair. Primeiro não sei para onde é que eu vou, tudo bem que a casa dos meus pais sempre esteve lá, mas eu não queria voltar para a casa dos meus pais. O que é que vai ser de mim? Sem trabalho, sem nada. Estou a levar essas crianças para onde? Eu acho que eu estaria a castigar elas. E o que pesou muito é porque o pai delas sempre foi um pai muito apegado, muito. De certa forma, até se calhar um bocadinho mais eu que era mãe, sim. Então, isso também pesou um bocadinho. Talvez algumas mulheres acabam ficando receosas por saber que não podem contar com o lado paternal. Só elas mesmas para dedicarem-se exclusivamente às crianças. Aos filhos. Exatamente. Existem mulheres que realmente, infelizmente, não contam com esta bênção que eu tive, porque foi uma bênção mesmo. Veja que eu saio, até hoje, pelo que eu saiba, não... O pai delas não teve companheira nenhuma, porque diz que está a criar as filhas, não sei o quê. Por acaso até tentou, mas acredito que não deu certo. Mas então, dizer que, de certa forma, as crianças têm que sim ficar ao lado da mãe, não é? A mãe tem legitimidade, não é? Ficar com as crianças sim, mas às vezes é bom que a gente pense no que a gente poderá, se calhar, proporcionar às próprias crianças, não é? Então, pronto, eu saio de Lixinga, venho para aqui, foi começar do zero. Conheço o Max, porque o Max eu conhecia Lixinga. Em Lixinga. Sim. O Max é o atual marido. É o meu atual marido, exatamente. Meu atual marido. Então, eu conheço o Max e pronto, vamos conversando e tal. Na verdade, não havia nenhuma coisa assim, algum plano, no sentido que é relação. Não foi. Foi para mim sair de Lixinga só. Só que, pronto, chegados cá, não sei o quê, as coisas foram... A relação desenvolve? Sim, a relação foi desenvolvendo. No meio há tanta coisa, ter que procurar um sítio para morar, primeiro acolher, não sei o quê. Ele também ter que, eventualmente, encontrar um trabalho aqui, porque ele estava firmado também lá, em Lixinga. Então, não foi fácil.
Mas, graças a Deus, mesmo no primeiro ano em que eu saio de Lixinga, eu quero acreditar que o pai das meninas, ele teve também um certo tipo de peso de consciência, porque eu já havia pedido divórcio várias vezes. Ele só dizia para mim, vai, queres ir, vai, queres ir, vai. Mas não cedia oficialmente. Sim, não cedeu. Mas em algum momento ele reconheceu que algumas coisas, se calhar ele até foi alimentando, ele foi o culpado, de certa forma. Porque a responsabilidade de carregar um lar não é só de uma mulher, do homem também. Então, no primeiro ano ele mandou umas meninas para cá, elas vieram, quer dizer, elas sempre vieram, sempre, nas férias escolares, sempre. Até que praticamente 2 anos depois decidimos que não, tínhamos que oficialmente divorciar, porque já não havia mesmo espaço para mantermos um casamento. Provavelmente, se calhar, ele ainda tinha a esperança de que eu pudesse voltar a recuar, mas acredito que me fez ficar firme, porque em nenhum momento eu me arrependi da decisão que eu tinha tomado. Então, isto é que, de certa forma, me motivava a continuar. Na decisão tomada e pronto, a seguir a tua vida. Sim, seguir. Não é? Pronto, chorei muito, doeu-me muito de cada vez que as meninas ligavam, falava com elas, não sei o quê, mas aquela vontade de dizer, deixa-me voltar para a relação. Não, já não. Não, já não. Então, mas pronto, fomos falando, fomos desenvolvendo, não vou dizer assim a amizade, mas fomos desenvolvendo uma relação de respeito de pais das crianças, de certa forma, e eu também, porque ainda estava a estabilizar-me em termos de relação mesmo, aqui, em termos financeiros também, aqui. Na altura, quando eu me divorciei, eu não fiz questão de arrancar as meninas, porque eu não queria fazer isto à força. Sim. E era algo que eu me apercebi que ele apegou-se a elas muito. E não só, de certa forma, ele achou que provavelmente, se calhar, ele tendo algo que pesa um pouco para mim, poderia puxar-me de volta. Exatamente. Então, e as crianças foram, tivemos um divórcio amigável, não é? Amigável, e pronto, as meninas ficaram com ele. Mas as meninas crescem, elas já falam, elas agora já têm decidem como quem diz, mas ao menos expressam a sua vontade, não é? Exatamente. Então, praticamente já há uns 4 anos que elas já começaram a manifestar esta vontade. Olha, pai, nós queremos viver com mãe, pai, mas eu quero acreditar que para ele é um processo. Vai se levar no entanto, ele ainda está com as meninas. Sim, ele é muito. É muito, sim. Quero acreditar que sim, vai ser difícil ele ter que, de certa forma, ceder, vamos lá assim dizer. Ainda que ele queira, mas sempre pesa. Mas quero acreditar que o tempo em si vai o provar que elas estão numa fase muito complicada agora, muito delicada. Sim. A Letícia vai fazer 16 anos, a Melanie é 13 anos agora, e precisam ter uma mãe ao meu lado. Eu, particularmente, de verdade, Manatata, eu não me importaria se ele até tivesse uma companheira. Só o fato de eu saber que tem lá uma mulher, para mim... Será que ainda é apaixonado por si até hoje? Não sei. Mas se eu disser isso... Que anos depois não conseguiu ainda ter uma mulher em casa? Não sei, mas eu quero acreditar que se é isso, eu acho que não é amor, pode ser outra coisa, mas amor não pode ser. Porque amor é um sentimento especial. É algo que tu sentes pela outra pessoa, tu dizes que, olha, não está comigo, mas desde que esteja bem, Então, eu acho que não, e eu acho que até ele devia dar-se a oportunidade de tentar uma nova relação mais sólida, sim, porque já está quase 50 agora, ele precisa de uma companheira. As meninas estão a crescer, daqui a nada elas vão com quem ele vai ficar. Então, ele tem que também pensar nele. Então, eu agora já estou muito preocupada por causa disso, né? Veja que esta fase em que elas estão da adolescência é a fase em que praticamente eu me perdi, de certa forma, não é? Me perdi, então eu não gostava que elas tivessem o mesmo caminho que eu. Mas sempre que vocês têm a oportunidade de estar juntas, sempre que podem falar telefonicamente, podes conversar, podes abordar também estas particularidades. Abertamente, tanto que, pronto, conto também muito com a ajuda das minhas irmãs, porque elas também gostam muito de conversar com elas, abrem-se mais do que com a mãe, né? E temos estado sempre assim em cima delas a conversar. A Letícia já começou com o ciclo já há uns 2 anos, a Melanie começou este ano. Então, no dia que começou, ela ligou, estava super dramática, chorou tanto, e para mim também foi difícil, porque são aqueles momentos que a menina tem que estar mesmo ao lado da mãe. Sim, exatamente. Então,
Mas quero acreditar que com o andar do tempo o pai vai perceber, né, que tem que deixar o ego de lado, tem que pensar nas meninas, porque não vale a pena arrastar, não, porque a vossa mãe é isto, porque a vossa mãe é aquilo. Já foi feito, já aconteceu. Veja que eu já estou numa outra relação, outra família. Tens outros filhos mais. Exatamente. Então, da mesma forma que, eu estou a seguir com a minha vida, feliz. Eu gostava que ele também, sim, pudesse ter esta mesma oportunidade de ter alguém que pudesse lhe poder acolher na condição dele, não é na condição dele. Alguém que tem 2 filhas e que possa também ajudar-lhe a tomar conta. Exato. Veja que para ele até nem vai ser muito fácil. Sabe, meninas, com essas idades, o homem vai buscar uma mulher, isso pode dificultar né, esta provável relação. Se calhar até isso que fez com que ela até hoje não tivesse ninguém. Ainda. Sim, porque as minhas filhas não são fáceis. E até comigo, eu sou mais, às vezes, tranco a cara, não quero dar intimidade, não quero conversar. Então, às vezes é preciso que tenha alguém que tenha, se calhar, uma ligeira experiência, não é? Que possa perceber que está a comportar-se assim, não por ser minha enteada, por exemplo. Exatamente. Porque a menina é a fase da adolescência. Tem que encontrar alguém que tenha, se calhar, filhos também, que possa lhe compreender mais. E possa perceber mais da maternidade. Exatamente. Então, muito bem. Pronto, e hoje, a Cécia está em uma nova relação. Já casada, inclusive, o ano 2020 marca-se especialmente, não é? Mesmo com o Covid, nada impediu que isto pudesse realizar. E, no entanto, a sua história do seu novo casamento, se chegaram a esta decisão, quer dizer que é uma história que vai bem, claro, nenhuma relação é perfeita, não haverá nunca, mas que vai bem. Sim, graças a Deus, sim, como esteve aqui a dizer, é uma relação como qualquer outra, não é? Mas o que difere provavelmente a minha relação com as outras é que somos os dois chamados, não é, a assumir isto como uma responsabilidade, não é? Então, estamos os dois engajados, determinados em fazer este barco andar, porque o meu marido ainda diz para mim assim às vezes. Mas eu, quando olho mesmo para mim, eu quando penso em deixar, o que ainda dizer da minha vida? Por onde mais eu vou? Então ele também diz para mim, mas olha lá, tu as pensas em me deixar, vais para onde? Senhora, tinha um lugar aqui comigo. Então, quando nós os dois olhamos a coisa desta forma, então nós chegamos à conclusão de que, olha, ainda que a gente tenha diferenças, o que vai sempre ser normal, temos que assumir que não somos pessoas perfeitas, temos que encontrar meio termo, sempre. Então, somos muito amigos mesmo. Isto importa muito. Sim, e para a nossa felicidade, o meu trabalho também vem ajudar-nos bastante. Eu já ia falar do teu trabalho. Quando e como é que decides tornar-te numa conselheira? E ser conselheira de lar exige uma grande responsabilidade, um grande papel. O que se é ensinado geralmente até cobra-se, por exemplo, experiência até de vida, até que ponto ela pode aconselhar isto e aquilo e a vida dela como vai, e até algum tempo a Cécia não era casada, ao menos não oficialmente, e para uns isto podia, se ela não tem autoridade, porque às vezes se entende tão mal as coisas que uma nem sempre tem tanto a ver com a outra, e nem com o conhecimento e maturidade que a gente tem. Verdade. E como é que tu iniciaste e como é que foi o teu processo nesta construção da conselheira Manassés? Olha, é importante dizer que o meu marido é que está a fazer a mulher que eu sou hoje. Posso assim dizer. Vou começar assim, por quê? Porque não vou falar apenas do amor que eu sinto por ele, não. Mas pela mulher que ele começou a exigir que eu me tornasse. Que tu te tornasses. Pelo perfil de mulher que ele desenhou na vida dele, não é? Olhando para a particularidade que eu já vinha com uma ligeira experiência, mas eu tinha uma forma de ser e de estar, não é assim? Que de certa forma fugia um pouco daquilo que é a postura de uma mulher casada, vamos lá assim dizer. Então, quando eu me junto a ele, e porque era algo que eu queria, uma relação que eu queria, não sei o quê, ainda que com muita turbulência, porque era aquela fase de nós nos moldarmos, mas eu comecei a encarnar que não. Na verdade, eu fui feita para o lar, porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de cuidar de marido, gosto de cuidar de casa, de filhos, não sei o quê. Então,
com as exigências dele, eu fui me tornando uma outra mulher, até porque as pessoas que estavam ao meu redor, a minha forma de conversar com as pessoas, veja que existiam pessoas que vinham comigo, amizades. O tipo de conversa, eu já não conseguia, porque já não ia ao encontro. Não ia ao daquilo. encontro, Não, pois. já não ia. Então, eu quando conversasse com estas mesmas pessoas que já vinham comigo lá, o tipo de conversa era outro. Era o outro. Então, aquilo que era a nossa conversa, eu sempre dizia que não, deixa lá isso de lado, não está certo, está errado. Quando viesse para mim, porque o meu marido isto, não sei o que, eu nada, tenha paciência, é assim, assim, porque não sei o que. Quer dizer, então isto foi brotando em mim, né, de tal forma que eu disse que não. E eu gosto muito de fotografias, filmagem, não sei o quê. E eu sempre, quando eu ia ao serviço, eu sempre fazia aquelas mensagens, bom dia, não sei o quê, para cumprimentar as pessoas, não sei quantos. Não. Até que um dia desses, pronto, comecei a deixar assim mensagens, meio que recadinhos, vamos lá assim dizer, recadinhos, não sei o quê, por aí fora. E quando dei por mim, Já é. Já está a ser solicitado, já já a pedir-me estou aí nos conselhos. telefones das pessoas, não sei o quê. Passado um ano, vou assim dizer, porque este é o meu 3º ano, é quando eu assumo isto como um trabalho, porque antes era um hobby, era para mim uma diversão. Eu assumo como um trabalho de verdade, porque já recebi a chamada das pessoas, porque está a acontecer isto comigo, não sei o que, ajuda, não sei o que. E eu fazia isso. Acredita, Mana Tati, que houve um dia, não me esqueço, recebi chamada de uma senhora de 55 anos. E quando ela começou a falar comigo, eu pensei que fosse uma piada. Mas ela conversou comigo, acredita que no meio da conversa, a senhora começou a chorar. Mas eu parei comigo mesmo. Mas porquê que está a desabafar desta forma? O que é que farei eu, não E é? veja que aquilo que ela estava a dizer, eu disse, não é possível para uma senhora de 55 anos, com este tipo de comportamento, este tipo de pensamento. Exato. Então, no fim, ela perguntou, olha lá, tu tens realmente a idade que tens? E eu disse que sim, disse que não, eu não acredito. Eu disse que não, mas veja que às vezes eu falava com as pessoas, às vezes meu marido escutava, desligava o telefone, meu marido dizia, tu te lembras de tudo que tu falaste agora? Eu disse que não é possível. Se tu fizesses tudo isso que tu falas, eu seria uma segunda mulher desta casa. Porque depois é aquela coisa por eu ter o ditado, não faças o que eu faço, faça o que eu digo. Sim. Mas, no entanto, isto quer dizer que antes nem tudo estava tão em conformidade, mas vais fazendo este exercício também, não é? Com certeza, Mana Tati, eu cometo erros, eu falho, né? Ainda que eu saiba que isto é errado, isto é certo, mas eu sou uma pessoa como qualquer Somos outra, humanos. movida por emoções, de certa forma. Então, é quando eu assumo isto, e é algo que eu gosto muito, de paixão, resolver problemas das pessoas. Então, pronto, quando dei por mim, a sociedade já estava aí a receber-me de braços abertos, com certeza as pedras nunca podem faltar. Sim, houve percepções de que estaria a ser uma mulher machista? Sim, muito mesmo, mas eu sempre tento procurar buscar o equilíbrio. Mas por que algumas mulheres olham a coisa desta forma? Porque eu sempre luto para a imparcialidade. Sou mulher, sim, mas existem muitos, vamos lá assim dizer, muitos ditados, vamos lá assim, de defesa à mulher, que eu particularmente não concordo muito, porque são alguns ditados que acabam desviando a mulher, de certa forma, porque ela desfoca-se daquilo que realmente é o papel dela como mulher. Exatamente. Ela às vezes foge um pouco. Então, quando eu apareço a dizer que não concordo com isto, que a mulher não pode tomar determinado tipo de postura, não sei o que, é aí que para algumas mulheres... Não é tão bem compreensível. Sim, hoje nós estamos numa sociedade de igualdade de gênero, não sei o quê. Então, quando já aparece uma mulher que diz que não, mulher não pode agir desta forma, outras dizem que não, mulher não sei o quê. Então, é extremamente normal. Tanto que existem homens que dizem que eu sou feminista, defendo muito as mulheres, mas não é verdade. Então, o que é que acontece? Ao primeiro impacto que a pessoa tem um vídeo meu, a pessoa julga-me em função daquilo que está a ouvir naquele momento. Sim, se estou a defender o homem, diz que não, ela só defende os homens, não sei o quê. Então, até a pessoa começar a seguir, prestar mais atenção no que eu estou a dizer, é quando a pessoa diz que, já recebi várias mensagens, julguei-te mal, levei muito tempo, mas graças a Deus hoje já estou a seguir, e por aí fora. O bom disto tudo, na verdade, é que ainda que essas pedras venham, de certa forma, como diz meu marido, é bom que isto venha. É bom que isto venha para que tu, de certa forma, cresças. Porque
num sítio onde está todo mundo a concordar com aquilo que tu Alguma dizes, coisa- alguma coisa não está certa. É, é. Então, eu apego-me a estas coisas, às vezes tocam-nos, né? Somos Sim, pessoas, sim. mas tento sempre não responder, ficar no meu papel, porque eu sei o que estou a fazer, sei qual é o meu foco, não é assim? Não estou a experimentar, tudo bem que é preciso que, de certa forma, associado a este dom que Deus me deu, eu associo a parte, de certa forma, como é que eu posso dizer, A intelectualidade? sim, intelectualidade, no sentido de fazer algumas formações, Sim, alguns cursos, sim. não sei o quê, por aí fora. É importante que isso seja feito e tenho lido muito, bastante, mesmo este período do Covid-19 ajudou-me também a fazer alguns upgrades. Mas, bom, independentemente da minha idade, que de certa forma as pessoas julgam em função da idade, mas o que dita a maturidade não é a idade, é a experiência de vida, não é? A experiência, e para além das próprias experiências vividas, são experiências assistidas. Sim, e sim. é a nossa própria concepção, a nossa forma de entender e ver as coisas. Sim. Exatamente. Eu tenho uma forma Porque de certamente ver... nem tudo que fala é tudo que já viveu, Com mas quem certeza. tem o seu entendimento Com em relação certeza. às coisas que Aquelas acontecem no meio coisas que social. acontecem. Exatamente. E é isto que acaba facilitando muito a questão de ter que aconselhar as outras famílias, não é? Porque veja que cada família é uma família. Então, eu não posso aconselhar as pessoas padronizadas naquilo que eu vivo, naquilo que para mim é o certo, não é? Então, nós temos que aconselhar indo ao encontro, né, daquilo que aquelas pessoas vivem, o que é o certo, o que seria o errado, e por aí fora. E até então, graças a Deus, tenho sido muito, mas muito abençoada, porque são muitas famílias que hoje acompanham o meu trabalho, não só a nível nacional, mas internacional também. E pronto, é gratificante para mim. E há casos bem-sucedidos, já tiveste repercussão, não só, por exemplo, ainda que tenha sido uma mulher aproximar-se para um desabafo, para um aconselhamento, mas, no entanto, houve sim uma boa resposta, ou repercutiu bem dentro da relação e depois houve um feedback dado assim? Sim, são vários, só que eu não sei, infelizmente as pessoas hoje ainda não conseguem aparecer a darem testemunhos. Não sei porquê. Talvez é não sei muito por aquela que coisa, eu não quero que motivo. ninguém saiba que eu já estive Que mal eu já estive no meu mal lar. no lar, Que afinal eu e o meu marido não estávamos tão bem assim, bem. talvez quanto eu mostrei que Exatamente. estivesse. E eu hoje lamento muito mesmo, principalmente da nossa sociedade aqui moçambicana, porque tem muitas figuras públicas. E eu percebo que algumas pessoas vêm assim com um pouco de reticência, mas eu percebo que esta pessoa quer falar, mas fica meio que receosa. Será que dá? Será que Depois vai saber da minha vida? Vai saber da minha vida. Mas é meu trabalho, eu sei de vida de muitas pessoas. Não tem como eu fazer esse trabalho se não ter como base a confidencialidade. Não tem como. Naturalmente. Então, Naturalmente. tem vários. Temos tantos afilhados que estão por aí espalhados. Eu até então digo, vamos ficar na questão da afilhados virtual. Madrinha virtual. Porque se for para sair de virtual para a realidade, não dou conta. Não darei conta mesmo. Mas pronto, tem sido bom, tem sido muito bom. Exato. E hoje em dia, a Cés tem mais filhos também, não é? E como, para além de casada, já falamos muito como mulher esposa, mas como mulher, na sua singularidade, no seu género, que é como se sente cada vez mais realizada ou não, fez aniversário há pouco tempo, e que tal este passar de tempo vai-lhe trazendo a satisfação que desejavas ter, viver? Sim, porque veja, eu sou uma mulher que eu cuido muito bem de mim, né? Eu cuido muito bem da minha autoestima, eu tenho um amor próprio humano muito elevado, então, e isto ajuda-me muito, né, a conseguir ultrapassar, né, as adversidades do dia a dia. Como mãe, como mulher, como esposa, sinto-me sim realizada de certa forma, pese embora existam muitos projetos que ainda a gente espera realizar, mas com o andar do tempo eu quero acreditar que hei de conseguir alcançar. Temos apenas que respeitar os passos, né, as fases da vida. São 33 anos apenas que eu tenho hoje, meu marido com 35 anos. Quero acreditar que há muita coisa que ainda vai acontecer, até porque ele é alguém que incentiva-me muito, não é, a conseguir alcançar, né, ou a realizar os meus sonhos. Com um bocadinho de persistência, dedicação, eu quero acreditar que eu chego lá. E já agora, que outros sonhos é que seriam estes? Bom,
Hoje eu sou mana da sociedade, né? Sim. E eu gostava particularmente, é engraçado que isto parece coisa assim, parece maluquice, mas eu gostava que eu tivesse um certo reconhecimento, vamos lá assim dizer, porque, Mana Tatiana, nós não somos nada sem família, não é? Não vou dizer que sou a pioneira, já existem conselheiras, não é? Mas talvez porque a forma que eu trago a coisa hoje, trago uma outra a popularidade está a vir, exatamente. E infelizmente parece que para o nosso país é muito difícil as pessoas reconhecerem, não é? Vamos lá assim dizer, reconhecerem não só o talento como o sucesso das pessoas. Parece que há muita dificuldade aqui. Então, veja que mesmo em termos de reconhecimento, até mesmo nas redes sociais, é mais dos outros países, as pessoas que estão fora. Mas aqui, a nível local, é extremamente complicado. E não só, as pessoas hoje olham para a questão do aconselhamento como se não fosse nada. Dificilmente as pessoas investem na questão de melhorar a sua convivência em casa. Você liga, veja, eu sou conselheira, eu atendo pessoas. Liga, não, a assistente atende, existe uma taxa para falar com a Mana César. Paga-se conselho. Diz-me, eu tenho aproximadamente, já vou aos 500 mil seguidores. Imagina se eu tivesse que atender todas as pessoas a custo zero. A custo zero, e não só, é uma solução, e não só, tu assumiste isto como também a tua profissão. Se fizesses assim só por hobby e tivesses deixado claro que é um atendimento gratuito, é uma coisa. Sim, e são soluções que tu trazes para as vidas das pessoas, não é? Com certeza, mas ainda é muito complicado, Então, há ainda muita coisa por fazer para que as pessoas possam valorizar, de certa forma, este trabalho. Bom, gostava eu que não fosse essa mania, mas pudesse ser uma mãezona da sociedade, alguém que, de certa forma, as pessoas pudessem olhar para mim como alguém que podem vir até mim, confiar. De certa forma, porque algumas pessoas até conseguem mandar mensagem, Mana César, eu não concordo com isto, eu acho que podias melhorar aqui, conseguem dar alguma crítica. Crítica, exatamente, mas ainda falta muito, Talvez com o passar do tempo, com mais tempo, porque na verdade sim, sempre houve conselheiros e conselheiras, mas talvez de uma forma mais abafada, assim, mais por debaixo dos panos, sem muito desta visibilidade e tudo mais. E estamos a conscientizar-nos deste jeito mais aparecedor de chamar a atenção, de aconselhar e de mostrar que há serviços deste género também à disposição das pessoas. Certamente que com um pouco mais de tempo há realizações que se venham, portanto, a realizar. E para os seus filhos, os nossos filhos, eles têm sempre os seus sonhos, tal como nós mesmos sempre tivemos os nossos sonhos. Mas o que é que sonhas para eles, ou o que é que os tens ensinado, à medida do possível, naquilo que está, ao menos na tua responsabilidade? Eu, como estou muito virada para a família, eu tento lutar sempre para mostrar a eles o lado familiar, não é? A união, o respeito, não é? Mas acima de qualquer coisa, as meninas, vou falar das meninas primeiro, sempre tentar incentivar a elas para que elas tentem buscar a independência delas, mas que esta mesma independência não venha ferir com aquilo que eu estou a ensinar ela no que diz respeito à família no verdadeiro sentido. Então é este valor que principalmente para elas como meninas eu estou a transmitir, e para os rapazes também, como mãe, é preciso que eu os ensine como cuidar de uma mulher, principalmente, acima de qualquer coisa. E também instruí-los para que eles possam voar como eles bem entendem. E eu sei que isto não tem que só limitar-se em palavras, porque as crianças, elas ouvem, mas elas tendem a copiar aquilo que nós estamos a fazer. Então, hoje sei que há muita coisa errada que já foi feita lá, que de certa forma as crianças se calhar viram ou já o estão a ouvir, podem de certa forma dizer, se a mãe fez, por que eu não posso fazer? Então, a luta é de fazer-lhes perceber que, olha, tudo bem que vocês têm que olhar para mãe e pai como espelhos, não é? Mas saibam filtrar que isto foi errado, esta fase de vida de pai e mãe foi errada, e que de hoje em diante nós estamos a tentar dar o melhor de nós para vocês, e que vocês têm que apegar-se a isto para poder crescer e voar. E eu quero acreditar que estamos num bom caminho. Na questão falou que
tentou, em algum momento, seguir com a questão académica, mais para o curso superior, terá conseguido depois, terá tido este interesse ou ainda não, talvez para o futuro? Não, eu sou estudante, estou a fazer gestão de empresas, estou já no 3º ano, faço ensino à distância. Bom, não tem sido fácil porque é como quem diz, a cabeça também já não está tão fresquinha assim como se calhar se tivesse aproveitado há 10 anos atrás. Mas vou puxando, coloquei uma meta com a minha filha, só que agora com o Covid veio empatar aqui. Veio empatar as coisas porque eu sempre comecei a desistir. Então, agora eu disse à minha filha, quando tu fores a fazer a 12ª, eu tenho que estar a terminar a faculdade e tu tens que estar a entrar. Iniciar. Então, ainda que houvesse alguma coisa para me fazer desistir, eu sei que houve este pacto que eu fiz com ela. De cumprir, tenho que cumprir. E sei que já vi que há a importância, a necessidade de eu fazer provavelmente, se calhar, um mestrado em psicologia ou algo que estou muito mais está até de alguma forma relacionado ao que faz, sim. Com certeza, mas está lá. É importante, a escola ela abre-nos a mente, é verdade, faz-nos ver as coisas de uma outra vertente, é muito importante. Por isso que mesmo as meninas hoje, que essa faixa dos 17, vamos lá assim dizer, aos 25, são os que mais procuram por ajuda. A gente tenta sempre dizer, escola, porque está difícil. O jogo está renhido. Está muito. O jogo está realmente renhido. Já no fim da nossa conversa, Manassés, como é que tu defines até hoje? Pode ser que daqui a mais 5, 10 anos venham outras palavras, outra definição, mas do que és, do que foste e és até hoje, como é que te defines? Olha, eu sou uma mulher muito batalhadora, muito determinada, não é? E com os pés muito assentos no chão. Eu hoje aprendi a dar passos muito bem premeditados, controlados mesmo. É como diz meu marido, eu sei que tu não te apegas a nenhum pau seco, sabes que vais cair. Então, gosto da mulher que eu me tornei, tenho orgulho da mulher que eu me tornei hoje. Isto faz-me bem. Gostava eu de algumas feridas que eu carrego com elas, né? Carrego elas desde a minha infância, algumas coisas, com diz respeito, por exemplo, a minha mãe, sei lá, a convivência, a família no geral, algumas coisas eu pudesse deixar para trás, ficasse assim ultrapassado, e tenho rogado muito a Deus para que Ele me ajude, né? A tornar-me provavelmente, se calhar, uma filha melhor, uma irmã melhor, uma nora melhor, porque quando nós temos feridas, às vezes nós não conseguimos ser determinado tipo de pessoas para outras pessoas. Sim, então é este exercício que eu tenho feito, no sentido de tornar-me alguém melhor a cada dia que passa. Então espero eu que possa também contar com a minha família. Quando digo a minha família hoje, falo da família Kwamba, família Gaíssa, que estejam todos juntos a nós, para que a gente possa, de certa forma, viver em harmonia. E na palma da mão, que nomes é que tu referenciarias? Se fores falar dos teus filhos, podes considerar no único dedo. Os meus filhos? Ok. Na palma da mão, os nomes que mais se destacam? A minha mãe, Margarida Ntembane. Ao meu pai, claro, o Sr. Eduardo Abrão. A minha sogra, Maria Medala. Ao meu sogro, José Manuel Gaífe. Aqui vou colocar todos os meus familiares, falo irmãos, cunhados, por aí fora. Mas estas 4 pessoas, neste caso os meus pais, os pais do meu marido, eu acho que são pessoas que eu gostava de poder ter uma relação melhor, com todos eles, melhor. Então, com os outros, a coisa, a gente sabe levar, a gente sabe levar, é verdade. Agora, não coloquei o meu marido aqui porque ele sabe que ele é meu Porque cuidado. ele és tu. É verdade. Vocês são uma só carne, não é mesmo? Uma só carne, é verdade. Muito bem, esta foi a nossa conversa com a Manassés Inocência Kwamba. Ela que é bem conhecida por todos nós pelas redes sociais e não só, todos os meios, na verdade, de comunicação social, muito que na perspectiva de aconselhamento
de relações, de lado, de ser, estar na sociedade. Foi um prazer podermos conversar. Muito obrigada uma vez mais por esta cedência e por termos sabido um pouco mais de ti e que inclusive esta história contada sirva de alguma coisa e para uma perspectiva positiva na vida de alguém lá do outro lado. Eu é que agradeço o convite, Mana Tatiana. Sabe que as pessoas conhecem-nos assim, né? Meio que superficialmente. Quero acreditar que hoje tiveram a oportunidade de saber mais alguma coisa de mim e que isto venha a criar aqui alguma credibilidade ainda mais acrescida naquilo que é o meu trabalho, porque eu conto com todos que estão do outro lado, né? Para, de certa forma, dar continuidade ao trabalho que eu já venho desenvolvendo. Prontos, agradecer, Mana, pelo convite. Obrigado. Esta foi a nossa edição de hoje do Verso de Cesse Coam. Voltamos para a semana com mais um convidado super especial. Continue aí com a grelha da Mídia Mais TV. Beijo grande para o seu coração. Tchauzinho.